Então, queridos irmãos, graças e paz a todos, um bom dia, uma feliz semana também. Dando continuidade à nossa série Conhecer Jesus é Tudo. Eu particularmente estou conhecendo muito Jesus. Deus seja louvado por isso, espero que vocês também. E nós vamos hoje trabalhar o capítulo 25 do livro Desejar Todas as Nações, que tem como tema o chamado à beira-mar. Conosco está a nossa irmã, querida irmã Kelly Costa, da Associação ABA. Com ela a palavra. Irmã Kelly, bom dia. Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Vamos, com o auxílio do Espírito Santo, abrir os nossos ouvidos, os nossos corações para ouvir o Senhor falar conosco. Amém. A mensagem dessa semana tem um tema, o chamado à beira-mar. Nós vemos aqui no livro de Lucas, capítulo 1, como foi lido pela irmã Alexandra, e também no livro de Mateus, capítulo 4, 18 em diante, o chamado que Jesus fez aos seus discípulos, né? Nós podemos ler aqui, nos versos 18, diz o seguinte, capítulo 1, 4 de Mateus, e no verso 18 em diante, Jesus diz assim, olha, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. E aí, em seguida, encontrando outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? Então, nós vamos ver aqui, nesse texto que nós vemos aqui em Mateus, que Jesus chamou primeiro Simão e seu irmão André. E vemos aqui nessa história que os discípulos passaram toda a noite trabalhando sem sucesso. Eles estavam pescando, aqui nós vemos que a palavra de Deus nos diz que eles eram pescadores, e quando Jesus os encontrou ali, naquela ocasião, eles tinham pescado a noite toda, e não tinham conquistado êxito no seu trabalho. E Pedro estava desanimado, né? Ele estava desanimado por quê? Porque ele não tinha conseguido pescar nada, ele estava desanimado também porque ele vira, né, que João Batista havia sido preso, e aparentemente as coisas seguiam normais para Jesus. Jesus não tinha intervido, né, na situação de João. Também, naquela ocasião, Jesus estava à procura de um local para descanso. Mas quando a multidão viu Jesus, aglomerou-se em torno dele. Foi onde Jesus subiu no barco de Pedro e afastou-se da margem para pregar. Aquela pregação de Jesus não era somente para aquelas pessoas que estavam ali naquela ocasião. As palavras de Jesus naquela ocasião trazem para nós, até o fim dos tempos, mensagem de conforto, de esperança, e vem ao nosso coração trazendo a paz. Então, por isso que nós devemos estudar essas mensagens que o Senhor pregou naquela ocasião, né? E diz que Pedro estava triste porque os sacerdotes, eles eram perseguidores, né, de Cristo, eles dificultavam o trabalho de Jesus. O mau êxito da missão na Judeia, né, o futuro, preocupação com o futuro, né, parecia sombrio, parecia incerto, desanimador, e Pedro estava muito preocupado. Ele viu o que acontecera com João preso, e ele falou, meu Deus, se isso aconteceu com ele, com João, e com Cristo, e conosco, ele começou a se preocupar. Então, ele agora passou por situações onde houve muita ansiedade no seu coração. E a pergunta que eu faço para mim e para cada um de nós, nessa manhã, nesse dia, início de dia, é: o que tem tirado o seu sono?
o que tem preocupado você, o que tem trazido angústia ao seu coração. Quais são os pensamentos da sua mente? Quais são os pensamentos que têm tirado o seu sono? Que têm trazido preocupação à sua vida e talvez tenha dissipado a confiança no Senhor? Pedro trabalha a noite toda sem sucesso, irmãos. Ele passou a noite inteira porque a noite era mais propícia para a pesca. E ele agora recebe a ordem de Jesus: lança as redes. Mas naquela ocasião já era dia, né? A noite já tinha se dissipado. E agora Pedro, né? Ele agora chegou e ele falou assim: eu vou fazer isso porque Jesus mandou. E ele diz assim: pela tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. Diz que quando Pedro obedece a Cristo, ele conseguiu uma pesca tão grande que ele precisou chamar Tiago e João para ajudar. E os barcos pareciam que iam a pique. Os 2 barcos se encheram. Aqui está uma lição para nós, né? Qual milagre que a gente está esperando que aconteça na nossa vida? Qual a bênção que a gente espera do Senhor, né? E que está agora pedindo a Deus. A gente tem fé suficiente para sujeitar o nosso plano de ação ao plano de ação da palavra de Deus, né? E receber as bênçãos que o Senhor tem prometido para nós? Possamos refletir nessa pergunta, né? Se temos tido fé para sujeitar o nosso plano de ação ao plano do Senhor, o Senhor nos ajudará, que o Senhor nos ajude, nos remova de nós a incredulidade, né? E também nos dê sabedoria para que possamos obedecer a Ele por amor. Então, muitas vezes, né, nós não cremos inteiramente de que Deus é capaz de fazer um milagre. Às vezes, como Marta, quando encontrou Jesus, que disse: Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar. Ela cria na ressurreição do último dia, mas ela não estava ciente de que Jesus haveria de fazer isso naquele mesmo dia, naquela mesma hora. Então, Pedro viu o milagre de Jesus. Pedro viu o milagre acontecer e agora ele agora viu o poder de Jesus que comandava a natureza. Ele viu o poder de Jesus que fez com que aquela pesca fosse tão incrível aos seus olhos, né? E aí diz que ele viu também a sua pecaminosidade e a santidade de Cristo. Quando Pedro viu a Jesus em toda a sua pureza, em toda a sua santidade, e ele viu a sua pecaminosidade. E aí diz que ele exclama: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro ficou encantado com o poder, com a majestade, com a santidade de Cristo. A presença de Jesus, né, e a santidade de Cristo revelou a própria ausência de santidade em Pedro. E o amor por Jesus, né, a vergonha pela sua incredulidade, a gratidão pela complacência de Cristo, também, e, sobretudo, o sentimento de sua impureza e debilidade na presença infinita de pureza, de santidade agora de Cristo, levou a Pedro a exclamar: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas, ao mesmo tempo, ele se lançara aos pés de Jesus, né? Reconhecia que precisava de Cristo. E a mesma presença de santidade, né, de Cristo, ele fez Daniel exclamar. Daniel disse que caiu como morto sobre a presença do anjo, né? Do anjo do Senhor. E como desmaiado, sem forças, desfalecido. E a mesma presença de santidade também, o Daniel diz assim: ele fez transmudar a minha formosura em desmaio perante o anjo do Senhor. Isaías, na presença de Deus, ele exclamou: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor da glória. Então, tanto Daniel, quanto Pedro, quanto Isaías tiveram um senso da sua indignidade, né? Então, todos aqueles que têm uma visão correta da santidade de Deus
eles têm o senso da sua indignidade, da sua pecaminosidade, da sua majestade, né, de Deus. Todos que têm o senso correto da majestade, da santidade, do poder de Deus, eles têm o senso de que são pecadores. Aqueles que se aproximam de Deus, eles têm o senso da sua indignidade, da sua pecaminosidade e têm o senso da santidade divina. E eles se lançam aos pés de Jesus, assim como Pedro, né? E diz aqui, ó, o Pedro exclama: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E lançou-se aos pés de Jesus, sentindo que ele dele não podia se separar. Então agora Jesus diz a Pedro: não tenha medo. De agora em diante você será um pescador de homens. Então, depois que Isaías contemplou a sua própria indignidade, né? E também teve um senso da santidade de Deus, é que Deus confirma a mensagem a Isaías. Deus dá a mensagem a Isaías para o povo. E Pedro, da mesma forma, depois que ele viu a si mesmo, né, como pecador, ele agora foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens. E os discípulos, eles andavam com Jesus, mas eles ainda não tinham deixado o seu ofício. Eles continuavam trabalhando em seu ofício de pescador, né? A ocupação deles ainda estava presente em suas vidas. A prisão de João, eles viram, né, aquela situação toda, e eles ficaram muito decepcionados com aquela situação. Eles tinham medo. O que aconteceria com Cristo? O que aconteceria com eles? Né? E eles ficaram assim, com medo de lançar a sorte do lado de Cristo e fazer, assim como Jesus tinha feito, ser um missionário, um pescador de homens. E eles ficaram preocupados. Então, Jesus agora chamou os 3 discípulos e disse, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, quando Jesus chamou eles para deixar as suas atividades, serem totalmente, né, missionários, Jesus garantiu que seria provida para eles todas as suas necessidades. Garantiu para eles. E a promessa de Jesus foi que seria multiplicada a recompensa, né? Então, o serviço que seria feito seria de medida sacudida, recalcada, transbordante as bênçãos. E assim como hoje, nós também, como missionários para Jesus, teremos o nosso serviço recompensado. O Senhor recompensará a todos, né? A todos com as abundantes riquezas da sua graça. Então, a pergunta que eu faço para cada um de nós e para mim é o que nós temos renunciado por amor a Jesus. Que renúncias nós temos feito por amor à causa do Evangelho de Cristo. Deus vai nos recompensar, assim como recompensou os seus fiéis de todos os tempos, né? E os discípulos, eles foram acometidos pela incredulidade, pelo temor, pelo trabalho infrutífero, somente enquanto eles trabalharam sozinhos durante a noite. A partir do momento que Jesus chega ao lado deles, trouxe alegria, trouxe êxito. Ao seguirem as ordens de Cristo, quando Jesus fala, lança as redes, impulsionados por amor a Jesus, por conhecer a Jesus, eles tiveram bom êxito. Então, quando Jesus veio para o centro da obra, e quando foi seguida a ordem de Cristo, a obra teve resultado e teve bom êxito. O mesmo se dá conosco, irmãos. A mesma coisa, o nosso trabalho só terá bom êxito, só terá uma boa recompensa, se nós fizermos o trabalho segundo a palavra de Deus. Do contrário, vai ser muito fácil desconfiar, murmurar, né? Achando que nosso trabalho será vão, não vai ter êxito, não vai ser bem sucedido. É muito fácil desconfiar e murmurar quando fazemos segundo a nossa vontade e não segundo a palavra de Cristo. Então, quando estamos ao lado de Cristo, nós trabalhamos sobre a sua direção, sobre as suas ordens e temos bom êxito. E a obra de Satanás é inspirar, né, desconfiança, desânimo, e a de Jesus é inspirar fé e esperança. Então, quando trabalhamos sobre a ordem e sobre a direção de Cristo, nós teremos fé e esperança, mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores. Então, aquela lição é para nós, né? Aquele que podia falar aos discípulos e aos peixes
e ao mar, pode também impressionar os corações e as mentes e nos tornar pescadores de homens. Pode abrir o nosso coração, pode impressionar o nosso coração com seu amor, para que nós tenhamos amor pelas almas. Né? Os fariseus, eles foram deixados de lado por Jesus, porque eles se achavam muito sábios para aprender com Cristo. Jesus era um mestre humilde, indouto. Quem era ele para ensiná-los, já que eles eram doutores, eram mestres da lei? Então, eles se achavam muito sábios e que Jesus era muito simples, incapaz de ensiná-los, né? Então, a primeira visão a ser aprendida por alguém que quer ser um servidor de Jesus, quer ser um servo de Cristo, é desconfiar de si mesmo. Essa é a primeira lição. E quando nós desconfiamos de nós confiamos em Deus. Esse é o primeiro passo. Desconfiar de nós mesmos. Os discípulos, eles achavam-se tão preparados para receberem o caráter de Cristo, porque eles eram homens indoutos, mas humildes, cônscios da sua pecaminosidade, da sua imperfeição, né? E sabia, e assim, sendo humildes, Deus podia os usar para a sua obra. A humildade, ela vem da consciência da nossa pecaminosidade. Quem eu sou, o que eu faço de errado e quem Deus é. Eu preciso conhecer a Deus para saber o que Ele pode fazer por mim, para me libertar da minha fraqueza. Isso é a verdadeira humildade. Não é, às vezes a gente entende por humildade, deixar que todo mundo faça o que quiser conosco. Essa não é a verdadeira humildade. Humildade é a consciência da nossa pecaminosidade diante da santidade de Cristo. Nós nos colocamos como pecadores, indignos, imerecedores da graça de Cristo. Então, há muitos homens que nas suas labutas diárias, eles têm capacidades adormecidas, né? E se o Senhor está lapidando a nós, quer dizer que Ele vê algo precioso em nós. O Senhor está cuidando para que nós possamos ser lapidados diariamente, tornando-nos instrumentos para a sua glória, né? Para a salvação de almas, para trabalhar por Jesus. Nós nos tornamos semelhantes a Cristo no processo diário, né? Onde Jesus vai dando provas, dificuldades, e não é somente o mero conhecimento. Trabalhar para Jesus não é transmitir o conhecimento apenas do Evangelho. Não é somente isso, mas sim o contato de espírito com espírito, alma com alma, a transmitir aquela paixão, aquele amor por Jesus, mesmo na simplicidade das palavras. No caso dos apóstolos, né, eles tinham esse ardor, a energia vitalizante de Jesus, quando eles falavam de Jesus. Então, nos apóstolos do Senhor não havia nada que trouxesse glória para si. Eles eram humildes, eram simples. E eles também eles pregavam o evangelho com uma linguagem simples, não era uma linguagem rebuscada, difícil de entender. Então, o êxito do trabalho era unicamente de Deus. O êxito da obra dos apóstolos era unicamente o poder de Deus, era claro isso e evidente. A vida desses homens, eles mostravam, né, que o caráter deles se desenvolveram e que a poderosa obra de Deus, né, feita por intermédio deles, era um testemunho do que Deus fará por nós. A obra que os discípulos fizeram naqueles dias é um testemunho, irmãos. Já pensou sobre isso, do que Deus fará por nós? Se nós tão somente deixarmos ser transformados, ser lapidados pelo Espírito do Senhor. Então Deus fará isso por nós, por seus filhos dóceis e obedientes. Né? A docilidade vem da submissão à palavra de Deus. Então, aquele que mais ama a Cristo, maior bem fará. Não há limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, ela oferece margem à operação do Espírito Santo. Não há limite, irmãos. Aquela pessoa que deixa suas vontades, seus planos, seus achismos, seu senso do que é justo, do que é correto. Ah, não, isso não tem problema.
Isso aqui não tem nada a ver. Ela coloca de lado, põe de parte todos os seus achismos, seus pensamentos do que é certo, o que é errado, e não submetidos à palavra, ela põe de parte. Ela primeiro analisa a palavra e segue à risca aquilo que está escrito, colocando de parte tudo que ela acha que é certo, que é justo, que é bom. Mas sim, ela submete o seu juízo à sã palavra de Deus. E ela aceita a justiça de Cristo. Não há limite para essa pessoa, que se dá lugar à margem e à operação dá lugar e oferece o seu eu à operação do Espírito Santo. Não há limite para essa pessoa. O Espírito Santo vive na alma, né? Que se entrega a inteira consagração a Deus. Essa alma que dá lugar ao Espírito Santo, ela se entrega à inteira consagração. Corpo, alma e espírito. Caso os homens suportem a necessária disciplina, né, que é submetida nesse processo, sem queixume, sem desfalecimento, pelo caminho, Deus os ensinará a cada dia, a cada hora. Então, esse processo é um processo difícil, porque envolve lapidar, envolve podar. Quando nós, pelo Espírito Santo de Deus, recebemos a luz do Evangelho e traz à luz os nossos pecados, mesmo aqueles que cometemos sem consciência. E às vezes a gente comete um pecado na infância, na adolescência, na ignorância, que a gente não tinha consciência de que aquilo era algo mal, que desafiava a justiça de Deus, né? E desobedecia a palavra de Deus. Mas quando o Espírito Santo traz à luz esse pecado e tira a nossa paz, a gente deve confessar. A gente deve confessar porque esse é o processo de poda, onde que ao orar, ao ler a Bíblia, o Espírito Santo vai trazendo à luz os nossos pecados para que a gente possa confessá-los. Não é para que a gente perca a paz com Deus, mas sim para que a gente possa confessá-los, até porque Jesus ainda está intercedendo por nós. Esse é o processo de poda. Quando a gente confessa, a gente demonstra humildade. E assim o Espírito de Deus ele vai podando as arestas, as inclinações, as fraquezas, e vai permitindo com que somente os frutos do Espírito permaneçam. Vai limpando a árvore para que produza mais fruto, assim como diz o Senhor. Toda árvore que produz fruto será deixada. E esse é os frutos do Espírito, vai tirando o egoísmo, coloca o amor. Vai tirando a fraqueza, coloca a força. A impureza, coloca a pureza. A sensualidade, coloca a pureza. E assim o Espírito Santo vai podando o pecado em nós. Porque somente sobre a sujeição ao Espírito, nós podemos ser colocados numa posição, guiados e guardados pelo Espírito Santo, para que nós não venhamos a cometer mais aqueles pecados dos quais antes, às vezes, a gente até se orgulhava. E caso a gente perca essa comunhão com o Senhor e perca o poder e a atuação do Espírito Santo na nossa vida, nós voltaremos ao vômito, igual está escrito na palavra de Deus, a porca lavada voltou ao seu vômito. Voltaremos a fazer coisas iguais ou piores que fazíamos antes. Então, somente guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós seremos ensinados dia a dia, hora a hora. E seremos sujeitos toda tendência pecaminosa, à palavra, ao Espírito, e os frutos do Espírito se verão em nós. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Então, a nossa vida precisa ser revelada isso, né? Renovada os ânimos, a energia, para que possamos, todo obstáculo, nós possamos remover, para que Deus derrame as águas da salvação sobre nós. Nós precisamos, pela graça de Deus, receber as torrentes do Espírito Santo, para que a nossa vida, tal qual um testemunho, possa ser um exemplo do que o Senhor pode fazer pelos seus filhos fiéis e obedientes. Então, Deus nos toma como somos e também Ele quer nos transformar para a sua glória. Ele quer que nós damos lugar ao Espírito Santo. Sob a direção do Espírito Santo, o intelecto vai ser transformado. E sem reservas estaremos à disposição do Senhor. Sem reserva estaremos sendo fortalecidos, animados,
para compreender a vontade de Deus e cumprir o que Deus requer. Então, o caráter fraco e vacilante se tornará forte, firme. E a pergunta que não quer calar é que o Senhor pergunta: quem irá por mim? O Senhor diz: quem fará o trabalho? Né? Quem irá por mim? Quem fará esse trabalho? Então, possamos responder, assim como está escrito na palavra de Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. É o Senhor, irmãos, que faz essa obra de constranger o nosso coração, de nos trazer à luz o entendimento da verdade, de colocar o seu amor em nossos corações para que possamos ter paixão pelas almas. E quando Jesus falar assim, vai trabalhar na minha vinha, nós possamos dizer: Senhor, eu irei. Que possamos renunciar o nosso ego, o nosso orgulho, o amor ao mundo, tudo que tem nos separado da verdadeira comunhão e nos tem impedido de atender a esse chamado. Que o Senhor nos dê sua graça para isso. Amém.